E aí, pessoal, então antes de começar a falar de argumentos dedutivos e indutivos, que era o que eu ia falar agora, eu queria fazer uma introdução rápida à lógica aristotélica, e eu vou apresentá-la aqui como uma curiosidade histórica de como começou a lógica, né? Acho que o estudioso de filosofia antiga vai poder traçar uma série de desenvolvimentos nossos, ciências nossas, até investigações filosóficas a Aristóteles, né? Talvez a gente possa pensar como o início da lógica tendo sido construído pelo Aristóteles. A gente tem uma coletânea de livros dele que a gente chama de órgão, e que órgão significa instrumento, né? E ele acreditava que a lógica era um instrumento para a filosofia, porque era o método da gente compreender o funcionamento dos raciocínios, se os raciocínios estão sendo bem aplicados ou não. Só que a lógica do Aristóteles era uma lógica um tanto restrita. Eu vou falar um pouco dela agora, porque a gente está falando de alguns argumentos que eu apresentei para vocês de Poécia, né? De argumentos que estão numa forma chamada silogismo, que é uma forma que se utiliza de... as sentenças são todas proposições categóricas que a gente poderia classificar dentro do quadrado aristotélico das proposições. Depois eu vou mostrar para vocês qual é desse quadrado, e que elas são todas assim, são duas premissas e uma conclusão, no qual são premissas quantificadas com os termos todo, algum, nenhum, e esse tipo de coisa, né? Então ele apresenta 3 figuras principais e 4 modos nos quais a gente pode pensar essas figuras de modo a ter 12 são 3 figuras e 4 modos dessas figuras que se relacionam de diversas maneiras, né, dando 12 modos totais. Assim, os investigadores de Aristóteles falariam que existem uma série de outros modos ou figuras que eu não estou levando em consideração, mas eu só quero apresentar de um modo muito geral, que era uma lógica que lidava com os silogismos, né, todo filósofo é mortal, Sócrates é um filósofo, logo Sócrates é mortal. São sempre esses tipos de argumentos. Ela acaba sendo uma lógica restrita porque não dá conta de todas as proposições, mas ela é interessante porque ela é uma das primeiras lógicas que leva em conta os predicados e que dá uma atenção para dentro do funcionamento da proposição, que ele falaria que é uma relação entre sujeito e predicado, né? A gente tem sujeito de um lado e predicado do outro. Todas as proposições são relações entre sujeito e predicado. Um predicado é predicado de algum sujeito, né, na proposição, ou de um número maior de sujeitos, como por exemplo todos, né? Mas é sempre uma relação entre sujeito e predicado, ou com alguma quantificação ou não, né? Quantificação eu quero dizer falar de todos, nenhum, algum. Depois vocês vão entender por que eu chamo isso de quantificação. De um modo geral, essas figuras funcionam por meio... Eu falei que todas as proposições eram sujeito e predicado, né? O Aristóteles fala de termo maior, termo menor e termo médio dos silogismos, e aí os silogismos são montados de acordo com a posição desses termos dentro do argumento. Qual é cada um dos termos? Só para vocês saberem, né? É estabelecido assim. Na conclusão, o termo maior é sempre predicado do termo menor, né? Então, o termo maior é mamífero, o termo menor é miau. E o termo médio é o termo que conecta os dois. No caso, não é nem o maior nem o menor. O outro termo é gato, né? Então, gato seria o termo médio. Então, isso daqui seria... ele apresentaria a forma disso de acordo com onde esses termos estão dentro do argumento. Estão sendo predicados ou estão sendo sujeitos, né? De acordo com isso que são aquelas figuras. E os modos são de acordo com... A proposição é sempre sujeito, é predicado, né? S é P. Aí o que acontece? E aí, de acordo onde estão os termos, você tem as figuras, né? O termo médio, o termo menor e o termo maior. Só que você tem a proposição SEP, você pode falar nenhum SEP, todo SEP, algum SEP, né? Então, nesse sentido, e você ainda pode utilizar o não, né? Então, assim, nesse sentido, tem mais 4 variações de cada uma dessas figuras, porque você pode aplicar ou não aplicar
esses termos, né? Então é nesse sentido. E quais são os tipos de proposições? Eu falei que eram proposições categóricas, né? E essas proposições que de algum modo estão quantificadas, a gente vai ver isso melhor quando a gente observar a lógica de predicados quantificada contemporânea. Elas se separam dentro de um quadrado chamado quadrado aristotélico das oposições, ou quadrado aristotélico, ou quadrado lógico. Tem muitos termos, eu vou mostrar para eles aqui, que eu fiz um desenhozinho desse quadrado para vocês. Aqui, né? Acho que dá para ver. Qual é a ideia? Ele se separa em A, E, I, O. Isso é uma convenção, né? Aí o tipo de proposição que seria do tipo A seria todo alguma coisa é alguma coisa. No caso eu já coloquei um exemplo aqui, todo homem é mortal. Seria todo S é P, né? Ou todo H é M, né? Todo homem é mortal. No caso da proposição tipo E, a gente teria nenhum homem é mortal. Então, a proposição tipo E seria a aplicação do nenhum, né? E aí a do tipo I já seria a aplicação do algum, nenhum, o algum aqui ao homem é mortal, né? Algum homem é mortal. A gente tem a proposição geral S é P, e aí parece que tem a aplicação dela com todo, com nenhum, com algum, e aqui algum não, né? No caso assim, algum homem não é mortal. Então a gente tem 4 tipos de proposições, 4 formas proposicionais, vamos falar assim, que as proposições podem instanciar uma delas, né, dentro dos silogismos, né? Então o que acontece? Essas proposições, elas têm relações entre elas. Como é que são as relações? São as relações que já estão escritas aqui, ó. A de subalternidade, né, a I é subalterna com relação a A, e a O é subalterna com relação a E. A O e a I são subcontrárias, a A e a E são contrárias, e A com O são contraditórias e E com I são contraditórias. Agora, o que é contrária, contraditória, subalterna? Todos esses nomes visam expressar determinadas propriedades, né? Quais são essas propriedades? Vamos dar uma olhada nelas. Vamos deixar aqui, né, que aí eu vou explicando por aqui mesmo. Quando você tem proposições que são contraditórias, normalmente uma pessoa pensaria que todo homem é mortal é contraditória com nenhum homem é mortal, né? Mas elas são meramente contrárias. O que significa elas serem contrárias? Significa que as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se todo homem é mortal, não pode ser o caso de nenhum homem ser mortal, né? Assim, as duas, no entanto, podem ser falsas ao mesmo tempo. Suponha que alguns homens são mortais, outros homens não são mortais. Então as duas vão ser falsas, isso não tem problema nenhum, mas não podem ambas serem verdadeiras. Isso seria ilógico. Né? Mas ser contraditória é muito mais que ser contrária. Repara, se A é contraditória com O, então todo homem é mortal é contraditória com algum homem não é mortal. Então se uma contraditória significa que se uma é verdadeira, a outra é falsa, e se essa fosse verdadeira, essa seria falsa. Então as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e falsas ao mesmo tempo. Então a verdade de uma implica a falsidade da outra, ou a verdade da outra implica a falsidade de uma, né? Então assim, se todo homem é mortal, então não pode ser verdade que algum homem não é mortal, né? Não pode. E se é verdade que algum homem não é mortal, então não é verdade que todo homem é mortal, é falso. Então repara, as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, não podem ser falsas ao mesmo tempo. A verdade de uma implica a falsidade da outra. A mesma coisa para E e I, né? Se nenhum homem é mortal, então não pode ter algum homem que seja mortal. Né? Então, se uma é verdadeira e outra é falsa, mas isso é diferente. Eu mostrei que contrárias, duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Contraditórias, se uma é verdadeira e outra é falsa, e vice-versa, né? Subcontrárias é que as duas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Repara, pode ser verdade que algum homem é mortal e que algum homem não é mortal,
né? Suponho, né? Mas não pode ser falso que algum homem é mortal e que algum homem não é mortal. Assim, se é falso que algum homem é mortal, então algum homem é não mortal. Por isso que é falso que algum homem é mortal. Na verdade, de repente, é porque nenhum homem é mortal que isso daqui seria falso. Né? Então, o que eu quero dizer no caso das contrárias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. No caso das subcontrárias, elas não podem ser falsas ao mesmo tempo. No caso das contraditórias, se uma é verdadeira, outra é falsa, né? E as subalternas, elas são subalternas justamente porque se a principal, essas daqui são as principais, né? A e E, e as subalternas delas são I e O, né? I é subalterna com relação a O é subalterna com relação a E. Se elas são subalternas, é porque se A for verdadeira, I tem de ser verdadeira, não pode ser falsa, né? E se é verdadeira, O também tem de ser verdadeira. Então, assim, elas são subalternas nesse sentido. Então, essas são as relações com relação à verdade dentro do quadrado lógico. E uma coisa a mais da lógica aristotélica, que além disso, né, é uma coisa a mais que também foi útil para a gente na lógica, são os axiomas lógicos fundamentais, que a gente utiliza até hoje. A gente fala que a lógica atual é a lógica clássica, porque ela só segue esses axiomas lógicos fundamentais que Aristóteles já tinha identificado. São os axiomas da identidade, né, que fala que uma coisa é idêntica a si mesma num determinado momento do tempo. Eu posso ser diferente de mim em outro momento, mas assim, num momento específico, num instante específico, eu sou idêntico a mim mesmo. Se o notebook é idêntico a si mesmo, esse caderno é idêntico a si mesmo, você é idêntico a si mesmo, o verbo estar é idêntico a si mesmo, é tudo idêntico a si mesmo. É um axioma fundamental. A lei da não contradição. Uma coisa não pode ser uma outra coisa e não ser ao mesmo tempo no mesmo sentido. Se ela é e não é, porque é em dois sentidos diferentes. No mesmo sentido, ao mesmo tempo, uma coisa não pode ser e não ser, né? E ou por uma proposição qualquer, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ou A é verdade, ou não A é verdade. Então uma proposição ela é verdadeira ou falsa e não tem um terceiro valor, por isso chama terceiro excluído. Então assim, e a gente fala de axiomas, porque o que são axiomas e teoremas? Axiomas seriam regras fundamentais que não se derivam de nada, mas que são fundamentais, né? E os teoremas seriam as regras que a gente deriva logicamente a partir desses axiomas, né? Então esses seriam três regras fundamentais, porque a gente não deriva elas de nenhum lugar, a gente deriva os teoremas a partir dessas regras, né? E qualquer tentativa de derivação dessas regras normalmente pressupõe elas próprias. Por isso a dificuldade em provar isso daqui, né? Provar axiomas. Então, só para falar, esses são os axiomas fundamentais da lógica do Aristóteles, que a gente toma também como fundamentais da lógica clássica, e que eu estou falando um pouco de lógica aristotélica para a gente ter uma noção de que a gente pode entrar dentro das proposições e tentar observar as formas das proposições, pensar sobre axiomas lógicos fundamentais, entender que existem determinadas relações quando a gente utiliza quantificadores como todo, nenhum, algum, entre as proposições, e quando a gente utiliza a negação também, e para tentar aplicar um pouco aquela ideia de forma lógica que a gente falou anteriormente. É importante a gente entender a ideia de forma lógica. Eu não vou entrar muito na teoria do Aristóteles, porque a gente utiliza outros tipos de teoria hoje em dia de mais fácil aplicação, para poder lidar com os argumentos, com as inferências. Então eu vou ensinar para vocês essas coisas, mas da lógica aristotélica eu queria que vocês tivessem noção dessas coisas todas, porque são importantes principalmente para o que vem depois, quando a gente começar a pensar em necessidade, possibilidade, quando a gente pensar mais profundamente entre forma lógica proposicional e intraproposicional. Então tudo isso vai ser importante. Então eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.